Então é isso, galera. O classicismo em Portugal, tá? Muito bem dirigido, muito bem colocado para vocês. Fecha-se com esses 4 elementos da nossa pesquisa, ok? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o classicismo aqui no Brasil, tá legal? Que ficou conhecido também como quinhentismo, que é como nós conhecemos aqui no nosso país, tá? Devido à nossa história começar, né, em 22 de abril de 1500 quinhentismo, tá? E nós temos que conversar um pouquinho sobre esse início de literatura aqui no nosso país. Primeiramente, vamos trabalhar o contexto histórico, tá? Qual era o momento histórico da época? Bom, o século era 16, né? Nós tínhamos o século do Renascimento, onde as grandes navegações, as grandes descobertas marítimas, tá? Principalmente países como Portugal e Espanha, estavam a todo vapor, né? Vide a história dos Lusíadas e do grande descobrimento do caminho, né, de um caminho novo para as Índias. Assim como, tá, houve essa descoberta, também aqui o Brasil vai aparecer dentro desse contexto. É no século XVI, em 22 de abril de 1500, que inicia-se o processo de colonização no Brasil, tá? Primeiro caso, nós não vamos aqui historicamente ficar se delongando, mas sabemos que a história do Brasil ela começa com a sua própria história envolvida, que foi, né, aquela paradinha que os portugueses deram aqui para tomar posse da terra que, no caso, nós sabemos muito bem, já pertencia aos indígenas. Porém, eles fizeram de conta que não viram isso, tá? Propositalmente, e tomaram conta da terra e do povo que aqui vivia. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse momento, que é o primeiro momento histórico brasileiro e o primeiro momento literário brasileiro. Tá legal? Então nós temos aí o seguinte: os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, com o objetivo de conseguir lucros com o comércio no Oriente. Durante 30 anos, eles só vieram para o Brasil, né, só de passagem. E só apenas algumas pessoas, poucas, mandadas pelo rei, ficaram aqui para tomar conta da terra e impedir que outros povos se estabelecessem por aqui. Em 1530, ameaçados de invasão, lógico, né, porque outros povos também queriam um pedaço desse bolo, né? O rei mandou uma expedição para povoar a nova terra. Tá legal? Então vocês já retiram por aí, criticamente falando, que nós, até para, né, o povoamento, nós ficamos atrasados, porque eles chegaram aqui em 22 de abril de 1500 e só em 1530 é que se começa realmente uma real colonização no Brasil. Tá legal? Com essas expedições, entre outros, vieram quem? Os padres jesuítas, com, claro, o objetivo de espalhar o cristianismo. Tá? É aí que a gente entra naquele momento histórico da reforma versus a contra-reforma. Lá na Europa, o catolicismo, tá, já tinha, né, estado aí no auge, tá, com a Idade Média. Mas com a era da Idade Moderna, com a vinda da ciência, do Renascimento, do Iluminismo, tá, outras religiões começam a despontar. Então, o que eles pensaram? Vamos fazer, né, o cristianismo difundir em outros lugares. A esse momento, tá, de implantação de novas religiões na Europa, foi chamado de reforma. Vocês já devem ter ouvido falar isso em história, né, como professor de história. A reforma foi a implantação, né, de, no caso, religiões protestantes com Lutero, Martim Lutero, na Europa. E aí o que acontece? Acontece nas colônias, né, pertencentes a Portugal e Espanha, ok? A contra-reforma.
em nome de Deus, impondo o cristianismo, né? Eles tornaram os povos que aqui viviam submissos, tá? Em nome, através da religião, era essa a ideia, para serem escravizados. Aqueles que não foram escravizados porque não se impuseram a esse novo comando, ou fugiram, ou em maioria foram mortos. É aí que entra aquele genocídio, aquela saga de matar os indígenas, tanto no Brasil quanto em toda a América do Sul. Tá? Então, esses padres jesuítas, infelizmente, e a nossa história começa muito feia, tá? Literária. Por quê? Porque através, tá, da comunicação entre esses viajantes e, tá, o rei de Portugal, infelizmente, tá, houve um genocídio, ou seja, um assassinato em massa dos povos que aqui viviam. Tá legal? Então surgem, como eu estava dizendo, os textos escritos no Brasil, tá? E sobre o Brasil. Que textos eram esses? Eram cartas, né? Cartas que eles mandavam para, no caso, o rei de Portugal, vamos aqui no caso sendo o Brasil, né? E Portugal foi a nossa metrópole. Então essas cartas, elas informavam sobre a viagem, era tipo um diário de bordo, comentando sobre o que acontecia nessas viagens, né? E claro, muito importante, depois que eles chegavam na Nova Terra, eles contavam tudo que viam da Nova Terra e do povo que aqui vivia através dessas cartas para Portugal, né? Para o rei de Portugal. Esse fato, né? Esse momento, esse elemento carta, se chama, né, de literatura informativa, ou literatura dos cronistas, ou literatura dos viajantes. Infelizmente, a nossa primeira mensagem literária foi muito mais histórica e muito mais para ajudar o povo português, tá, a tomar conta e posse de uma terra que não era deles, que já tinha dono, no caso os indígenas. Então nós começamos a nossa história literária de uma forma, né, bem feinha, bem do avesso, bem na contramão. Mas infelizmente foi o que aconteceu. Tá legal? Quais eram os objetivos dessa carta? Olha lá. Informar o rei de Portugal sobre tudo que aqui se passava, né? Tudo o rei tinha que ficar sabendo. E, claro, divulgar a religião católica entre os índios. Essa informação de tudo que se passava, nós chamamos de literatura informativa, tá? Ou dos viajantes ou cronistas. E esse momento da carta que divulgava a religião católica para os índios, nós chamamos de literatura jesuítica, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas no próximo bloco.